Olá a todos, agora são 19 horas e 6 minutos do dia 11 de janeiro de 2023. Hoje eu quero tratar de alguns assuntos que são assuntos que com frequência as pessoas de forma direta e indireta vêm até a mim na lista de transmissão ou lá pelo Facebook para me pedir, algum tipo de orientação. Quando todos vocês já sabem, quando eu era cristão, eu analisava, muito bem as escrituras, eu corria atrás para querer, quem sabe um dia, através do exercício da fé e da obra, eu consegui, pelo menos para aquela época, ver e ouvir quem era aquele Deus narrado naquele livro. E um dos versículos que me impactava toda vez que eu passava por ele, ou toda vez que pela sorte eu tirava, uma palavra na sorte, que é o que a maioria das pessoas já fizeram, que é fechar a Bíblia e abrir ela e bater o olho no primeiro versículo, achando que ali era a palavra do dia, seja uma exortação, uma edificação ou uma consolação, Então, quando eu passava por esse versículo que dizia assim: o salário do pecado é a morte. Quando eu li essa parte, o salário do pecado é a morte, eu fazia naquela época uma profunda análise, no que aquilo significava, porque me parecia ser uma ameaça, Então, eu lia aquilo ali como uma exortação e ameaça. Por que que o salário do pecado seria a morte? Uma vez que o próprio livro disse que o filho daquele Deus, ele tinha vindo a esse mundo, e derramado ali seu sangue e me comprado para a graça de Deus, como também me remido através do seu sacrifício de todo o pecado. E mais à frente, encontrando esse versículo, uma parte desse versículo de ameaça, dizendo que o salário do pecado era a morte, mas que o favor ou o presente ou o dom vinha do Filho de Deus através do Espírito Santo, eu achava, aquilo muito contraditório, porque vinha uma ameaça e em seguida vinha um consolo. Mas quando eu continuava lendo todo o texto e depois o contexto, eu via que se tratava sim de uma ameaça, de uma exortação, E por várias e várias vezes eu vi e ouvi os líderes, daquele segmento religioso anunciar, cada um da sua forma, mas
mostrando uma outra realidade que da qual as pessoas com a mente fechada não conseguia processar. E aí todos carregavam sobre si culpa e responsabilidades, né? Mas as pessoas, assim como eu na época, sabia que era culpado de alguma coisa. E o que era essa coisa? O pecado. Mas por que eu era culpado por aquele pecado? Uma vez que, segundo aquele livro, o filho daquele Deus veio ao mundo para me dar a vida, para que através da vida dele, eu e mais um punhado de pessoa, se assim merecesse, tivesse, a tão desejada vida eterna. Quando eu tive o câncer no estômago, no intestino delgado, comprometendo ali 20 centímetros dele, e no fígado, eu analisei a minha vida de tal forma que eu estava procurando qual seria o pecado para o processo daquela morte. Na época eu era uma pessoa assexuada, conforme eu já falei para a maioria de vocês. Então, a prostituição, o desejo, seja por mulheres, seja por homem, ele não existia em mim. Hoje existe o desejo por mulheres. Então, naquela época, o salário dessa ação proveniente da prostituição, do desejo da carne, não era um preço do encargo do tal pecado, porque perante as tais escrituras eu estava são. Aí eu analisei a questão da mentira, analisei a minha vida e não encontrei nenhuma palavra maldita ou maldizida ou qualquer coisa que eu pudesse ter falado para prejudicar o próximo. Analisei a minha conduta na minha época de caserna, analisei a minha conduta quando fiz a promessa para mim mesmo que sairia de casa e nunca mais retornaria, com 15 anos de idade, e analisei todo o trabalho braçal e todos os diálogos que vinham à minha memória, que eram importantes para fazer processo ou parte do processo para que eu me tornasse cada vez mais um homem, e eu não via falhas nesse sentido. Aí eu procurei entender, será que o salário desse tal pecado é o fato da minha intolerância em relação ao sistema político do nosso Brasil, ou a intolerância do sistema disciplinar, do regulamento disciplinar, do próprio exército, ou será as vidas que eu tirei durante as missões que me foram conferidas? Aí eu ia lá no livro de Levítico e lia que todo soldado em sua nação, ele tem o direito de proteger a sua pátria. Então, pela lei, no livro de Levítico, eu estava livre do encargo do pecado.
Então esse salário chamado morte não deveria chegar até a mim. Mas eu sabia que eu era imperfeito e aquelas imperfeições do dia a dia, que é às vezes ter a mente fechada, o comportamento fechado, é que poderia ter criado uma somatória de questões e de situações que me fizesse, acumular os tais pecados para merecer o tal salário da morte. O tempo foi passando, eu permaneci doente até o dia 20 de agosto de 2007, como todos vocês já sabem. Quando aconteceu o que aconteceu no dia 20 de agosto de 2007, quando eu retornei para esse planeta e comecei a compreender o lado da vida do qual nunca tinha feito sentido para mim, coisas tais relacionadas a extraterrestres, alienígenas, civilizações intraterrenas, hibridização da espécie, tecnologia, E entre tantas outras coisas que aqui eu já falei para vocês, eu comecei a entender ao longo do período, que já se soma mais de 15 anos na presença deles, que a referência dada naquele livro que eu lia, quando na condição de cristão, que era o tal versículo tenebroso, nada mais era um indicativo de que as responsabilidades pelas minhas escolhas é que me faziam ter, por merecimento, toda a consequência que eu escolhesse para os meus caminhos. Essa é a verdade. Conversando com a Gnachete em 2009, foi no dia 23 de novembro de 2009. Eu falei com ela assim: Gnachete, existe destino? Todos nós nascemos como um sistema de um cérebro, de um gigante computador, e nós temos escolhas programáveis e caminhos programáveis para a nossa vida? Ou nós podemos ditar as regras para a nossa vida, ou podemos ditar o destino para os nossos caminhos? Porque, veja bem, Gnachete, imaginemos que tudo isso que existe, até mesmo a senhorita, seja parte de um processo de uma inteligência artificial muito avançada. E que talvez até mesmo a senhora esteja sendo submetida ao processo da sua própria escolha evolutiva por si só em seu planeta Galamiak. Eu falei isso com a Gnachete. E ela, com aquele olhar que só eu sei que ela tem, porque vejo ela face a face assim como ela me vê, e ouço ela, aí sim, face a face, e a todos os outros tantos quanto face a face, e ouço como se ouve um amigo olhando para você. Ela disse para mim assim: olha, Arques, a sua, no caso a tua, maturidade é tanta que me surpreende. Mas agora deixe eu te perguntar: se nós somos parte de um grande processo que nós não compreendemos, mas procuramos a resposta, e se nós somos processados a escolher o tal destino como uma memória avançada
de computador, como você mesmo disse, qual sentido teria e para qual razão existiria a vida e até aquela que nasce e morre? Qual é o fundamento disso? E aí, eu não soube responder para ela naquele dia, porque a maneira da qual ela me falou, fazendo essas tratativas, me deixou calado. Mas me colocou na situação de pensar por obrigação, porque era eu que queria uma resposta. Ela não precisava de nenhuma resposta mais, porque não existe nada a que ela tenha que buscar compreensão. Ela sabe tudo e sabe todas as coisas. Então, em 2010, no dia 17 de abril de 2010, era por volta das 17 horas, ela veio a mim e disse assim: tem para mim a resposta do que um dia nós conversamos? E eu não estava esperando ela me perguntar isso, porque já fazia alguns meses do último diálogo. Eu já tinha encontrado a minha resposta, mas eu fiquei satisfeito com aquilo do qual eu procurei para mim. Mas eu não sabia que ela teria interesse de saber qual que era a resposta, mesmo ela já sabendo qual resposta que eu consegui para mim mesmo e qual que eu diria para ela. Eu lembro que eu pedi para ela refrescar a minha memória e através do olho direito dela, eu vi eu e ela naquela situação do dia 23 de novembro de 2009. Aí deu aquele estalo, eu falei: sim, Agnachete, eu tenho sim a resposta, e a resposta é essa: não existe destino. Não existe. Porque todos nós temos a total capacidade de mudar o nosso comportamento e o que queremos a todo momento. É questão de milésimo de centésimo de segundo. Estamos mudando a maneira que pensamos, estamos mudando os nossos planos. Se não estamos mudando, estamos inventando algo para complementar aquilo que um dia foi criado na nossa mente, e por aí vai. Aí ela disse para mim assim: Arques, e se tu for simplesmente um vírus em todo um sistema? Eu falei com ela assim: então existirá algum tipo de maneira de eu corromper através da minha teimosia e do fluxo do meu pensamento esse sistema. Só que tem que nós não vivemos em uma máquina. Nós não somos programados para viver e morrer. O nosso destino, a maneira que nós nos portamos, a maneira em que nós morremos, seja por acidente, seja por assassinato, seja por causas naturais provocadas pelo próprio colapso dos seus órgãos de corpo humano, nada disso faz sentido se você acreditar que aquilo que está acontecendo na sua vida de ruim ou de bom é um processo já
programado e que você tem que olhar somente para frente, ou para o céu, ou para baixo, e ao olhar para os lados, olhar com suspeita, porque você é uma máquina que deve acreditar que nasceu para ser fracassado, nasceu para ser vitorioso, nasceu para ver os outrem se dar bem em todos os processos da vida e você ficar para trás. Porque isso sim não faz sentido. O que faz sentido é a pessoa se colocar no papel da decência, da moralidade e compreender que os atrasos de vida que a pessoa teve foi por consequência das suas escolhas e não por uma programação inútil do que chamamos de destino. Você é exatamente aquilo que você escolhe ser. Você tem exatamente aquilo que você quer ter. Você nunca tem o que você merece. Você tem aquilo que você escolhe. Eu havia dito para vocês há muito tempo atrás, uma vez que de forma bem simplificada eu tratei de um assunto com vocês chamado política. Não gosto muito, odeio política. Para mim, infelizmente, é um grande atraso de vida o sistema político, mas infelizmente ele foi introduzido na mente humana como que uma obrigação, porque se não há política, entre aspas, não há vida, não há resolução e nem acordos. Então o termo político e política é nada mais nada menos do que a decisão em conjunto tomada para benefício de uma grande sociedade. São os cabeças que colocamos para decidir por nós aquilo que nós nem sabemos que queremos, né? Onde muitas das vezes as escolhas que as pessoas fazem por nós não é de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Na verdade, para mim o sentido da política é esse. Então, para mim, é um sistema detestável, que deveria não existir, como de fato não vai existir. Correto? Mas e as escolhas que nós fazemos? E as escolhas que outras pessoas fazem por nós, através da sua ideologia, através das suas razões? Essas escolhas, elas têm que ser ceifadas e têm que ser individuais. Eu não posso compactuar com a escolha e nem aceitar a escolha de outrem. Por quê? Porque eu tenho uma vida e uma vida para seguir. Só que estou debaixo, de um berço de tomadas de decisões erradas que vai influenciar, as escolhas que eu fizer daqui para frente. Hoje, uma única pessoa somente da nossa lista de transmissão, ela, muito preocupada, ela leu ou soube de alguma forma de uma tal matéria que trata, de uma tal poupança fraternal. O que seria uma poupança fraternal? Seria o governo estipular a sua própria economia e deixar você viver somente com uma parte do seu recurso. Vou dar para vocês aqui um exemplo bem grosso. Você tem R$1 milhão na sua conta, na conta poupança, por exemplo.
Essa poupança fraternal, né, ela consumiria 878 mil, ficaria guardado como se fosse um FGTS, e a outra parte estaria disponível para uso. Deu para vocês entenderem? É o controle monetário obrigatório estipulado pelo governo mundial para pânico e desordem. Eu falei para vocês uma vez que essa questão de PSDB, PMDB, que agora é MDB, PSOL, PT, PL e todas essas imundícies que existem no sistema político do Brasil não são partidos, ou seja, partidos. O que é partido? Vem do verbo partir, ou seja, aquilo que é diferente, partidos, né? No plural, partidos, ou seja, um conjunto de ideias somado por várias pessoas que não combinam a sua própria vontade racional. Só que todos os, entre aspas, partidos políticos no Brasil e no mundo é tudo uma única coisa. Tudo uma única coisa. Os democratas e republicanos estadunidenses são um só. A democracia, o socialismo, né? O comunismo é um só. Porque se você olhar dentro da, entre aspas, tal democracia, existe o socialismo e o comunismo. A separação partidária de caráter por nomes nada mais é do que o incentivo de uma disputa para fins de guerra e fins de destruições ideológicas, para que a própria espécie por si só se destrua e culpe uns aos outros, esquecendo que as escolhas partem de cada um de nós. Eu falei para vocês que quando eu dei aquelas datas em 2019, eu falei que é somente o princípio das dores. O nosso dinheiro que está na poupança, que está no fundo de investimentos, não é nosso. Nunca foi. Você reparou que todo gasto que você tem, o dinheiro volta para o governo? Você pode ter bilhões na sua conta, não é seu. É do sistema monetário internacional, que decide as regras de todo o mercado econômico. O Brasil é apenas mais um no meio de uma grande multidão. As pessoas estão temendo, né, a unificação de uma moeda única na América do Sul, que pode talvez se estender até na América Central. Por que, né, que por enquanto não existe, mas vai existir, uma moeda única? Porque é necessário que os dominadores do mercado financeiro internacional comecem a incentivar, né, através de ordens, o sistema mais fraco econômico de cada país, para que assim entre em colapso.
e o setor financeiro entrando em colapso, entra em colapso a população. E se a população entra em colapso, aumenta-se a criminalidade e a violência em todos os aspectos. E se aumenta a violência, a desordem. E onde há desordem, necessário é a ordem. E a ordem vem através da implantação da primeira ordem mundial. As pessoas estão preocupadas com essa tal poupança fraternal, que segundo o que eu li, tá? Porque essa pessoa da nossa lista de transmissão, ela pediu que eu falasse sobre isso, e eu sei que é uma preocupação, principalmente para aquelas pessoas da lista que têm bens e recursos, né? Lá está dizendo que uma pessoa de um determinado partido, que é o PT, é que vai propor isso ao Congresso Nacional. Correto? Só que isso é somente o começo das dores. Por isso que eu visei, né, Araçuaí. Por quê? Porque é um lugar ermo, é um lugar improdutivo, o seu solo, em alguns aspectos, é um lugar fora de interesse da grande maioria, porque quando você fala em qualquer parte de Minas Gerais, olha, eu quero morar no Vale do Jequitinhonha, a palavra Vale do Jequitinhonha é sinônimo de pobreza. Só que a terra lá é muito rica em minério, em pedras preciosas, mas a agricultura ela é fraca, porque é necessário investimento para poder fazer um projeto grande de irrigação e tratamento do solo. Então é uma parte de desinteresse social. Quantas e quantas vezes eu falei para vocês dos recursos meus que estão com o filho da filha que me foi dado, e me preocupei com as plantações de café em Ibatiba, me preocupei em converter aquilo que eu tenho anualmente em barras de ouro, né? Por quê? Como eu falei para vocês uma vez, tudo que eu falo para vocês é para vocês ficarem espertos, porque nem todo momento, através daquilo que eu falo, eu vou dizer para vocês abertamente o que tem que ser feito. É vocês que têm que fazer as escolhas de vocês para que lá na frente você seja o único beneficiário disso ou o único culpado pelas escolhas que você fez. Essa tal poupança fraternal, ela pode acontecer? Pode. Só que a ideologia falsa dos partidos políticos vão fazer oposição, ou seja, são todos da mesma família, porém irão fazer oposição para mostrar à sociedade que isso está errado. Já a outra parte, principalmente de economistas, que as pessoas dizem ser da esquerda ou da direita, essa é a divisão que fazem, né, de um sistema político universal, estarem certas ou erradas. E isso vai criar o quê? Conflito social. Você está entendendo? Mas aquilo que tem que ser implantado não é ordem de governo brasileiro. Não é ideia de uma mente política. É a vontade daqueles que eu sempre referi como senhores do mundo. Ou seja, superiores àqueles que estão aqui. Ou seja, é um governo oculto que ordena somente o governo de superfície que foi eleito ou não democraticamente para dar seguimento ao distúrbio de ansiedade social, fazendo com que aquelas pessoas mais pacíficas se rebelem, se transtornem
para que haja um conflito universal, né? Universal. Então, quando eu falei para vocês ontem, no dia 10, que me disseram que o ano de 2023, que é esse agora, será um ano difícil, é para vocês, de fato, segurar a barra de vocês. Tá entendendo? É para você fazer isso. As coisas não vão acontecer da noite pro dia, porque isso vai assustar. O rato, quando ele quer roer, ele nunca começa pelo meio, ele começa pelas beiradas. Mas por que isso acontece no mundo? Porque foram as escolhas que aqueles que nós acreditamos está nos representando desde os nossos antepassados premeditaram o destino que eles quiseram para nós. Então, se hoje o governo confisca os seus bens, confisca a sua poupança através de um projeto de uma poupança fraternal, ou se aumenta o teto declarativo da Receita Federal, né? Foram porque aqueles que acreditamos nós termos escolhidos para nos representar estão fazendo escolhas por nós. Mas, porém, aquele que escolheu, seja ele de esquerda ou de direita, né? A esquerda e a direita existe para a mente coletiva e individual, porque é um processo de destruição da própria ideologia das pessoas. Olha, eu sou de direita porque eu acredito nisso, você é de esquerda porque você acredita nisso, mas na verdade eles estão pouco se lixando para o que nós acreditamos ou queremos. O papel deles, através de uma ordem mundial, é fazer as pessoas menos esclarecidas entender que há direita e esquerda, para causar divisão na própria espécie humana, que é o que eles têm feito desde a fundação do mundo. Quando a primeira carruagem desceu aqui com seres reptilianos, conforme eu disse para vocês, correto? Então tudo isso faz parte do processo de libertação do planeta. O planeta está entrando no ciclo de segunda dimensão e densidade. Eu já falei isso para vocês desde 2017. Então o processo ele vem e aqueles que estão como governantes precisam se adequar, porque cada um acredita na promessa que lhe é feita por outrem que ele julga ser superior do que si mesmo. Então esses governos ocultos, eles fazem promessas àqueles que estão aqui para nos atormentar através de escolhas, através das escolhas políticas que vai nos influenciar no dia a dia. Antes dessa senhora me fazer essa pergunta hoje, uma outra pessoa semana passada falou comigo assim: olha, Carlos, eu estava lendo uma matéria falando, né, não só da unificação da moeda aqui no Mercosul, como também ela ficou preocupada quando ela leu sobre a questão da economia do Brasil. Nós estamos vendo aí um disparato, né, de grandes empresas no Brasil fechando as portas, né, e demitindo em massa as pessoas e declarando falência. Outras grandes montadoras que aqui estão desmanchando, né, a sua associação ao mercado brasileiro e indo embora, tá? Tudo isso é parte do processo para causar crise social. Isso não está sendo feito porque a população escolheu o tal PT para governar. Isso não está sendo feito
porque uma parte da população escolheu uma pessoa criminosa para poder tomar as diretrizes do Brasil. Não. Está acontecendo porque tem que acontecer. A ordem não é do STF. A ordem não é a razão social da escolha nas urnas. A ordem, ela vem de seres superiores que estabeleceram. Então, a ordem mundial decreta: tal empresa quero fora do Brasil. Hoje eu quero que as ações do mercado brasileiro despenquem. Eu quero que haja uma super desvalorização da moeda real. Eu quero que haja super inflação nos alimentos brasileiros. E vai acontecer. Não é por causa do PT, não é por causa do MDB, não é por causa do PSOL, não é por causa do PL, não é por causa do Novo, não é por causa de nada disso. É porque a ordem vem de pessoas que estão ligadas a seres superiores e que ditam as regras para a nossa vida. Mas isso nunca significou que nós devemos tomar a escolha daqueles que escolhem por nós. Nós podemos viver debaixo do jugo, mas aqui dentro de nós, nós fazemos a nossa própria escolha. Entenderam? A nossa própria escolha. As pessoas inocentes ficaram aí na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. No meio dessas pessoas, teve aquelas pessoas mais esclarecidas, adoecendo a mente daquelas pessoas menos esclarecidas, pedindo que as pessoas permanecessem na frente dos quartéis para poder, dar o tal golpe militar. Se o governo mundial quisesse isso, o Jair Bolsonaro teria sancionado o artigo 142. A imprensa estaria apoiando. Haveria uma mudança de valores, como foi feito em 64, quando a Globo apoiou descaradamente a intervenção militar em 64. Então, tudo nessa vida é um jogo. Tudo. Aí, a doutrina política, ela vem para trazer as suas razões. Eu vou explicar para vocês como funciona. Vamos lá, nós temos o mercado brasileiro, que é competitivo lá fora. Aqui nós exportamos, o grão, o petróleo, não é verdade? Nós mandamos para fora muitas matérias-primas que são transformadas em mercado e nós compramos esse mercado de novo. É o famoso eu vendo a laranja e compro o suco, não é verdade? Que nós ouvimos a vida inteira. Então todos os países do mundo são escravos desse sistema. O sistema, ele manda e desmanda quando ele quer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se os senhores do mundo, eles me conhecem, já participei de diversas reuniões. Se eles falarem assim, o Carlos amanhã sentará na presidência do Brasil, sabe o que vai acontecer? Aparecerá pessoas, entendeu? Que me colocarão no jogo político. A imprensa faz uma lavagem cerebral na população
faz a população pensar o que eles querem que seja pensado, e em um prazo de 6 a 8 meses eu estou como presidente do Brasil. Aí você fala assim, Carlos, mas como acontece isso? É tudo um jogo político. Tudo um jogo político, né? É os senhores do mundo que decide o que vai e o que vem. Então nós temos um mercado, que é esse mercado que nós chamamos de mercado competitivo. O Brasil, infelizmente, ele não tem mais lastro para supervalorizar a moeda, para comprar títulos. Ele não tem. Foi escasso. Hoje o que resta é a migalha. Por isso, nós não temos força nem crédito para poder reforçar a moeda real, que quando foi lançada, né, era mais valorizada do que o dólar. Em poucos meses se tornou igual, o dólar se tornou igual ao real. Em um ano, o dólar já valia 20 centavos, 30 centavos a mais do que o real. E hoje nós temos uma desvalorização de 5 vezes a moeda principal. Tá? Por quê? Porque é necessário a escolha dentre muitos países que tem a sua moeda fraca, porque através da moeda fraca não se gera recurso, se não se gera recurso, se gera fome e dependência ao governo. E se gera fome e dependência ao governo, aqueles que se tornam dependentes são colocados como massa de manobra para acreditar em um tipo de ideologia para que ajam conforme as escolhas que eles fizeram. Assim que funciona. Então o Brasil, ele tem o seu lastro, ele tem o seu título lá fora, ele tem a moeda, ele tem a reserva na moeda principal, que é o dólar e o euro. Ele compra a sua própria moeda para que ela seja valorizada através do mercado. Ele vende o seu produto em troca de benefícios, de títulos e tesouro. Porque tem que ser apresentado um comércio. Aí as pessoas pegam a base, estudam a economia, a administração, o comércio de relações exteriores, formam a própria ideia do segmento político vigente, e essas pessoas têm total capacidade, tanto intelectual, né, para poder discernir e fazer uma revelação através dos cálculos matemáticos do que vai acontecer com o mercado, e elas fazem os apontamentos, né, do que vai entrar ou não em colapso. Então são projeções no meio financeiro, da economia, da estrutura de um país. Então eles chegam e falam assim, olha, a moeda está desvalorizada, a moeda estrangeira cresceu, a importação não é mais tão interessante, temos que investir e escravizar para exportar cada vez mais, né? Nós temos que vitimizar a população, nós temos que caducar o crédito, nós temos que dar o calote, nós temos que mostrar ao setor financeiro que eles devem agora sair do país, e nós temos que remediar a situação para que possamos ser os heróis, para que esses que saíram voltem, já sabendo que um dia vai voltar, porque tudo é programável nesse sentido das escolhas que fazem por nós. Aí o mercado entra em colapso, surgem as ideias como essa que foi dita, da poupança fraternal, né? Como também do aumento do piso para declaração de imposto de renda, né? Aí vem os órgãos como o COAF, né? Receita Federal, Banco Central, que nada mais são do que uma boca de espera que espera a resolução dos senhores lá fora, que vão determinar qual que é a vantagem do crédito para o país ou não.
Enquanto isso, as pessoas adoecem, porque elas acreditam que da noite para o dia podem perder tudo. E aí eles pegam um bode expiatório, né? Dá o curso para esse bode expiatório e coloca ele como o autor de uma ideia nova, que vai ficar ali em um certo tempo engavetado, para que depois saia da gaveta e seja concluível. Aí a ideia do governo é: vamos fazer a poupança fraternal, porque isso vai ajudar a estabelecer um fundo permanente na economia do país, e através desse fundo o governo vai imprimir mais dinheiro, colocar na mão de quem é necessitado, porque lá fora, no mercado, ele tem a garantia da poupança fraternal, ou seja, é uma poupança onde você é obrigado a depositar. Essa obrigatoriedade traz um certo lastro, não é bem essa palavra, mas traz um certo lastro, que garante ao mercado lá fora que o governo tem um lastro fictício, porque o lastro não vem de uma economia de moedas, ele vem de recursos naturais, tá? O ouro, por exemplo, o ouro é um grande provedor de lastro para a supervalorização da economia, tá? E aí essa máquina vai trazer esse recurso, vai te convencer de que aquilo é o certo, você vai aceitar a escolha que fizeram por você, e amanhã, quando você entrar em colapso e quando a grande sociedade colapsar, haverá a cobrança. E quando haver a cobrança, quando houver a cobrança, aí pronto, o pavio foi aceso e aí cria-se uma moeda única para amenizar o distúrbio coletivo internacional e mundial. E todos tendo uma moeda única, todos irão entrar em cooperação com os mercados. E entrando em cooperação com os mercados, haverá aquela falsa sensação de não pobreza, né? Mas a escravização vai existir. Haverá um novo colapso, aí sim a declaração por definitivo de um governo único. Deu para vocês entenderem? Porque tudo isso, gente, é reflexo das escolhas que fizemos. E quais são essas escolhas? Eu escolho odiar o partido A e escolho odiar o partido B. Agora, se nós tirarmos esse fator do ódio partidário, o que vai sobrar para eles? Nada. Tá entendendo? Nada. Como assim, Carlos? Nada. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui, só uma coisa para vocês, tá? É uma coisa impossível, porque brasileiro nenhum vai fazer isso, mas se fizesse e permanecesse firme, em 2 dias o nosso país entraria em colapso. E aí o governo oculto daria ordem para o governo do Brasil vir rastejando ao pé da população para criar novos métodos políticos. E isso causaria, né, quebras de protocolo em outros países e no próprio sistema de destruição em massa. O que seria isso? Imagine em um mundo de contos de fada que todo brasileiro, por 10 dias, todos permanecessem em casa. Todos. Haveria colapso no fornecimento de energia, haveria colapso no fornecimento de água, de internet então nem se fala, porque não haveria profissionais. As refinarias estariam paradas, as indústrias paradas, não haveria geração de receita, os políticos estariam
em um próprio caos, e quando eles chamassem a população para ouvir a população por ordem do governo mundial que já está aí, o governo viria de joelho na população e falaria quais são as suas reivindicações. Por quê? Porque a população não saiu para a rua, ela não tocou fogo em nada, ela não quebrou nada, ela não vandalizou nada, ela simplesmente ficou na sua própria residência, abastecida com seus próprios recursos, deixando o pau quebrar. Só que isso só existe em um mundo de contos de fada. Principalmente para o povo brasileiro que, aos olhos dos governos mundiais, é um povo pacato. Aqui existe a violência e a guerra urbana há muito tempo, desde a década de 80. Tá? O brasileiro destrói um ao outro mais do que os conflitos na guerra. Violência todo dia. Enfim, não vou entrar muito no detalhe porque todo mundo sabe o que eu quero dizer. Só que eles lá fora querem quebrar essa questão pacata do brasileiro. E para quebrar, tem que criar uma ideologia política, uma separação de gênero, para jogar na cara dos que se dizem conservacionistas e de esquerda. Eles já conseguiram fazer isso. Nós tivemos aí no domingo, aí, dia 8, aquele processo, né, de vandalismo, né, em Brasília, todo mundo acompanhou. Aquilo ali, as pessoas que acreditavam na mudança do país, elas mesmas não fizeram aquilo. Aqueles que foram convencidos por uma mente hostil, que não estava participando ali na hora, é que tomarão para si o preço. Qual que é o preço? O preço das escolhas que fizeram por eles. Entenderam? E por causa dos influenciadores influenciando as escolhas das mentes fracas, eles foram lá em Brasília, quebraram tudo, acharam que ia resolver, não resolveu. Isso deu o quê? Legitimidade ao governo, que é detestável no país, a implementar novas leis para silenciar mais e mais a população. Mas por qual consequência é? Pelas escolhas que fizemos. Mas essas escolhas foi através da urna? Não. Não. São escolhas que fizemos e continuamos fazendo ao longo das nossas vidas. É a maneira que tratamos aqueles que julgamos ser rivais por consequências de uma politicagem. Correto? É as consequências das escolhas e das crenças que temos naquilo que acreditamos estar errado. Eu não vou andar com um gay na rua porque se eu andar com um gay, todo mundo vai achar que eu sou gay. Porque existe uma frase que diz: quem anda com porco come do mesmo farelo, não é verdade? Então não vou andar com aquele homossexual, senão todo mundo vai achar que eu sou homossexual também. Não vou andar com aquele camarada ali enrolado naquela bandeira, porque todo mundo vai achar que eu sou daquele partido. Isso tudo é uma besteira, cara. Mas infelizmente a humanidade, ela é doente. Ela acredita fazer parte de um corpo, de um mecanismo, onde ela espera que as coisas aconteçam para o bem, mas elas não têm coragem de agir da forma correta, que é através da guerra própria, colocando para fora todas as desgraças acumuladas ao longo do tempo e ser uma pessoa melhor. Não, meu vizinho está indo ali na padaria, ele é homossexual, afeminado,
eu vou com ele batendo papo, vou chegar na padaria, vou comprar meu pão, nós iremos voltar junto. Foda-se para o que as pessoas vão pensar. Ó, o fulano ali tá enrolado com a bandeira do PL, do PMDB, do PSDB, do MDB, né? Do PT. Ele tá indo ali, ele tá no ponto de ônibus, eu vou ficar lá perto dele também. Eu preciso entrar no meu ônibus para ir pro trabalho. Entendeu? É assim. São escolhas que fizemos. O meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós fizeram uma escolha e essa escolha refletiu na sociedade. Ela refletiu em mim, eu refleti em várias pessoas, só que quando eu conheci a verdade, aí sim, a verdade me libertou, né? Me libertou. Então, eu não ligo para nada, absolutamente nada. Eu quero é viver os meus momentos felizes nesse mundo. E quem quiser me ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Tá entendendo? Tudo que vocês fazem são reflexos da escolha que vocês têm. É vocês que escolhem. Ninguém pode escolher nada por você. Eu não posso escolher a roupa que você vai vestir. Você não pode escolher o perfume que eu vou usar. Mas eu posso sugerir o que seja bom para nós dois. Se você estiver andando comigo. E você pode sugerir que naquele momento não será daquela forma, mas que da próxima vez será diferente. Isso tudo é uma questão de consciência. Aí, naquele momento, nós fazemos a nossa escolha. Eu escolho, você escolhe, mas isso não pode refletir no destino, porque o destino é apenas o apontamento de uma obrigação social de dizer que você foi fraco ou forte. Todos os dias nós renovamos os nossos pensamentos. Todos os dias nós procuramos solucionar os nossos problemas. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas com problemas. Todos os dias nós queremos de alguma forma tomar a dor dessa pessoa e levar ela com a gente. E quando nós fazemos isso, nós criamos um peso, nós criamos uma obrigação. E a obrigação, ela gera conquistas, ela gera objetivo, ela gera meta. E se ela gera tudo isso, você se torna senhor do seu próprio destino. Quando você faz vista grossa e você ignora o que está à sua frente, e você não assume obrigações, não assume responsabilidades, você vai ser mais um influenciável por consequência de uma escolha superior. Então, não estamos morando em um grande computador biológico. Não somos frutos de um sistema que dita para nós que nós iremos nascer, ter ou não ter e morrer. Não. A morte, ela nada mais é do que a ressurreição em outro lugar. Ou a destruição em outro lugar. Como é o caso dos buracos negros, que a religião, através do sistema de mudanças, denominou como trevas. Nós só morremos aqui porque nós fomos alterados geneticamente. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu já falei, não vou repetir, tá? Então,
Nós somos o quê? Alterados geneticamente, programados por uma raça superior a uma estabilização de vida. Então foi programado que o nosso corpo devesse envelhecer e devesse voltar para o pó da terra. Porque naquela época não podíamos ser como os deuses, porque imortalizados, com corpos ressurretos, nós iríamos fazer frente a eles e nós iríamos dominar a eles. Então eles estabeleceram para nós uma validade, um tempo. Só que eles foram embora, como vocês já sabem, e nós ficamos. E aqueles que detiveram, o segredo da coisa permanecem imortalizados, imortais. E esses se renovam com a mudança e a migração de consciência para um corpo melhor, para que os seus planos e projetos, em base das promessas que eles fizeram e foram acordadas através de protocolos em eras antigas, estivessem sempre renovando e estabelecendo o que eles acreditam ser um mundo melhor, através, daí sim, um golpe para estabelecer a redução populacional, a unificação de uma única língua e moeda e a unificação de todos os territórios continentais. Só que as raças por trás deles sabem que isso não é possível, porque esse mundo não é deles, mas eles são convencidos pela promessa encantadora que tiveram ao longo dos milênios por essas raças maléficas, que as pessoas chamam de demônio, diabo e por aí vai. Então, gente, o foco aqui é: você é aquilo que você escolheu para a sua vida. Você tem aquilo que você escolheu, não aquilo que você merece. O dia que você compreender que você deve ter aquilo que você merece para você, você vai ver que você vai ser bem-sucedido em todas as escolhas que você fizer. Não deixe eu, Carlos Henrique Fonseca, escolher para você as coisas. Escolha por você só as suas próprias coisas. Escolha fazer o bem. Escolha dividir o que você tem com quem não tem. Escolha compartilhar o seu tempo para trazer uma palavra que seja positiva, com exortações, edificações e consolações para quem mereça te ouvir e procurar por sua ajuda. Isso fará com que você amontoe sobre tua vida bondade, e essa bondade te livrará no dia do seu julgamento, que é diário, pela lei Astro. E assim eu me despeço de vocês. Agora são 20 horas e 14 minutos e desejo a vocês que vocês tenham sabedoria para compreender cada palavra dita nesse áudio. Um abraço a todos, um excelente fim de semana.